Nesse vídeo nós iremos falar sobre a justificação pela fé. Como que funciona essa doutrina? Como que podemos entender essa doutrina do Evangelho? A justificação pela fé. O apóstolo Paulo ele vai falar para os romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que esta é a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ela existiu e ela vem pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justificação pela fé é a maneira a qual Deus Pai nos justifica, para que então podemos nos tornar justos perante o Pai, para que então podemos ser justos e ir morar no céu. A justiça de Deus, ela vem até nós pela fé. Nós somos justificados. Não é que nós somos justos pelas nossas obras, nós fomos justificados. Existe um exemplo muito clássico, muito interessante sobre a justificação pela fé, que é o exemplo das duas balanças, a qual era usada antigamente para se medir o peso justo na venda de determinado alimento. Antigamente eles colocavam, por exemplo, um saco de alimento, de grãos, de semente, de um lado da balança, e do outro lado da balança colocava o peso do dinheiro. E na medida que aquela balança fosse se equilibrando, ali eles chegariam ao peso justo. A justiça era se medida na igualdade daquela balança. Quando a balança era igualada, os dois pesos iguais na balança, era se pesado o peso justo pela venda daquele alimento e pelo dinheiro que aquela pessoa iria receber. Então, aqui nós temos o exemplo da justificação pela fé, usando este exemplo da balança. Vamos aqui trazer agora para o Evangelho este exemplo da balança. De um lado da balança está a santidade de Deus, que é muito pesada. A santidade de Deus deixou a balança desequilibrada entre nós e Deus. E a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. Então, esta balança, ela precisa ser igualada. E do outro lado da balança está o nosso pecado. De que maneira que esta balança ela pode ser igualada? É impossível, através das obras de um pecador, nós se igualarmos à santidade de Deus. Então, esta medida está desigual. Deus ele é santo e nós somos pecadores. O peso da santidade de Deus é tão grande que é impossível nós se igualar à santidade de Deus. O que é preciso ser feito, então, para nós receber esta justificação, para nós receber o peso justo desta santidade, para nós, então, nos tornarmos justos perante o Pai? Do lado onde está o nosso pecado da balança, aonde jamais iremos se igualar à santidade de Deus, é colocado a santidade de Jesus. Jesus, ele vem a este mundo e se entregou por nós para nos justificar perante o Pai. Essa que é a mensagem da justificação pela fé. Jesus morreu naquela cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Você crê nisso? É isso que é a justificação pela fé, que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E agora, nada pode nos separar do amor de Deus.
A justificação pela fé é isso. Quando Jesus, ele imputa nele os nossos pecados, a balança, neste momento, ela é igualada. E Deus, ele nos vê agora como pessoas justas, porque a santidade de Jesus, que é Deus, ela se iguala à santidade do Pai. E os nossos pecados estão escondidos em Jesus. Os nossos pecados estão pagos em Jesus. Agora, Deus Pai nos vê como pessoas justas, graças ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso que essa doutrina é chamada de justificação pela fé. Somente pela fé, eu e você podemos nos tornar justos perante o Pai. Então, eu quero aqui deixar esta mensagem para você. Medite nesta mensagem. Medite neste tema dessa doutrina tão maravilhosa, que é a justificação pela fé. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Você que creu no Evangelho, você que crê em Jesus, você foi justificado. Você é justo graças ao sacrifício dele. Então, receba esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Amém? Deus abençoe.